Na aula passada nós damos início ao assunto do manejo das pastagens, o terceiro pilar, que é um dos 3 conhecimentos que você precisa ter para conseguir produzir um pasto de qualidade em um solo arenoso. E se você ainda não viu as aulas anteriores, dá uma passada lá, porque o assunto da aula de hoje é uma continuidade daquilo que a gente já vem falando, senão é muito possível que você fique com alguma dúvida ou até mesmo perdido durante a explicação. Então, vamos começar! E na última aula eu usei um exemplo de um churrasco para conseguirmos compreender alguns conceitos do manejo com mais facilidade. Agora nós vamos adentrar esse universo no tema real da pecuária. Então, como nós podemos fazer para dimensionarmos um sistema de pastejo rotacionado corretamente? Primeiramente, o dimensionamento de um sistema rotacionado é mais simples do que muita gente imagina. E realmente é muito similar à organização de um churrasco mesmo. A diferença é que a quantidade de comida tem relação com a quantidade de massa que a forrageira produz multiplicado pelo tamanho dos piquetes. Porque, por exemplo, um piquete de 10 hectares vai ter mais comida do que um piquete de 5 hectares, e isso se a planta for a mesma. Mas isso não quer dizer também que um piquete vai ser melhor ou pior do que o outro. E logo vocês vão entender o porquê. Olha só como é que é simples fazer um dimensionamento. Você só precisa encontrar respostas para algumas perguntas, que essas perguntas vão ajudar você a organizar as informações na sua cabeça. Vamos lá. Primeiro, qual é o tamanho da área que eu vou destinar para implantar um sistema rotacionado? Com quantos piquetes eu vou querer trabalhar? Qual é o tamanho dos piquetes em hectare? Quanto de forragem meu pasto produz por hectare? Quanto tempo meu pasto demora para se recuperar? E quantos animais cada piquete desses conseguem suportar e por quantos dias? Se você conseguir responder essas perguntas, o seu manejo estará automaticamente calibrado. Por isso que eu digo que o manejo não é algo engessado e ele requer muita sensibilidade. Porque a resposta para tudo isso que foi perguntado vai variar muito de uma propriedade para outra e também do que é mais confortável para você como produtor. E eu digo confortável financeiramente e em relação à facilidade que você vai ter para aplicar isso aí na sua terra. Porque para mim não adianta você querer fazer planos mirabolantes ou um negócio tão complexo que nem você mesmo vai conseguir aplicar. É muito melhor você planejar algo dentro do seu alcance, onde você vai conseguir ter o controle total da situação e não vai se perder durante o caminho. E agora eu vou te esclarecer o que tem por trás de cada uma dessas perguntas para que você consiga tomar essas decisões com maior clareza e maior consciência. Porque eu não posso tomar elas por você. O interessante é que não existe uma ordem certa para você responder elas. Você pode começar por qualquer uma ou pelo que é prioridade para você. Mas então, vamos começar essa conversa pelo número de piquetes, porque isso influi em muitas questões que talvez você não saiba ainda. Então vamos lá. Quantos piquetes eu vou precisar ou com quantos piquetes eu vou querer trabalhar? É isso mesmo. Você pode encontrar esse número por meio de uma fórmula ou também por meio de uma decisão pessoal sua. E por que eu digo isso? Porque o número de piquetes pode tanto te ajudar como também pode te atrapalhar. Porque um piquete a mais é uma cerca a mais, é um dia a mais que você vai ter que trocar os animais de pasto. E não adianta eu chegar aqui com um projetinho pronto e te dizer que o bom é dividir o pasto em 10 piquetes se você não tiver condições de aplicar isso na sua propriedade. Ou você também não querer ter que ficar a cada 2 dias trocando os animais de pasto. Um bom projeto de manejo é aquele que você consegue executar, mas você também tem que levar em consideração os benefícios e os malefícios de cada opção que você escolher. Por exemplo, quanto mais piquetes, quanto mais divisões, menor será o tempo em que os animais ficarão em cada um. Então, o número de piquetes está intimamente relacionado com o tempo de ocupação dos animais. Por quê? Porque a permanência dos animais em um local pode interferir em alguns fatores, como por exemplo, você sabe quais são os danos que os animais podem causar em um pasto? Os animais podem comer
Isso a gente já falou aqui, né? Quando o animal come, na verdade, ele destrói as folhas das plantas e isso é um dano. Outra coisa, os animais também podem pisotear ou acamar o pasto. O pisoteio acontece tanto quando os animais andam pelo pasto ou quando eles ruminam, né? Porque o animal ele rumina deitado em cima do capim. Então, nessas situações acontece o que chamamos de acamamento do capim, fazendo com que ele fique abafado e perca a sua qualidade e o animal não queira mais se alimentar daquela faixa ali. E o terceiro dano, os animais podem urinar e defecar. Isso também é considerado um dano, pois o boi não come as plantas sujas de urina ou fezes. Então, quanto maior for o período em que os animais ficarem nos piquetes, maior serão também os danos causados por eles. E maior será o consumo de rebrota, maior também o pisoteio e plantas sujas. Porém, será mais tranquilo para o produtor trabalhar, porque será menor as vezes em que ele terá que ficar trocando o gado de pasto. Então, um período de ocupação maior é pior para a planta e melhor para o conforto de quem for manejar. E quanto menor for o período de ocupação dos animais no piquete, você consegue uma maior uniformidade do consumo do pasto, um menor consumo de rebrota e menor índice de pisoteio, menos plantas sujas também. Então, nesse caso, é melhor para a planta, porém é mais trabalhoso para o manejador. E por que eu digo que é melhor ou pior para o manejador? Por exemplo, vamos simular aqui uma situação de uma ocupação média-longa. Vamos dividir o pasto em 4 piquetes, onde os animais vão ficar 10 dias em cada um. A visão que temos que ter é que a comida de cada piquete tem que durar 10 dias. É como se dividíssemos cada piquete em 10 fatias e os animais pudessem comer apenas uma fatia dessas por dia até chegar no último dia do período de ocupação. Nessa situação, se ocorrer um problema e você não conseguir retirar os animais do pasto quando vencer os 10 dias, os animais vão ficar um dia a mais e comer apenas 10% a mais do pasto. E esse percentual que por um acaso extrapolou o seu planejamento não será algo tão agressivo ao pasto. Agora, se você tiver uma área do mesmo tamanho, só que com uma divisão maior, vamos colocar aí 10 piquetes, você vai ter um período de ocupação mais curto, de 2 dias, por exemplo. Isso quer dizer que, nos nossos cálculos, os animais vão comer 50% do pasto por dia. Nessa situação, se ocorrer um problema, se você não conseguir trocar esses animais de pasto no terceiro dia, eles vão ficar mais um dia e comer 50% a mais do que poderiam no pasto. Isso sim é um dano muito agressivo e prejudicial ao pasto. Agora você compreende por que a divisão do pasto pode partir de uma decisão pessoal sua? Às vezes você trabalha sozinho, você não tem nenhum funcionário para te ajudar, e se você precisar sair? Se você precisar de fazer uma viagem? Tudo isso tem que ser pensado. Deve haver um balanço entre o que você pode fazer de melhor para o seu manejo, sem que isso venha comprometer a sua liberdade. E isso é muito importante também. Mas também eu não quero que você venha usar isso como desculpa para fazer o manejo barrela. Afinal, você quer ganhar dinheiro ou não? Então, seja prudente nas suas decisões e leve tudo isso em consideração. Então, para quem quer fazer um manejo mais intensivo e está com mais disposição para estar ali sem falhar, o período de ocupação pode variar de 1 a 4 dias. Já para um manejo mais tranquilo e um pouco menos intensivo, fica entre 5 a 10 dias. E qual deles é melhor? Aquele que você conseguir aplicar sem falhar. Todos têm suas vantagens e desvantagens. Agora, sobre o período de ocupação e o período de descanso. A gente já falou alguma coisa sobre eles, mas agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema. E você sabia que eles estão diretamente ligados com aquela questão de altura de entrada e altura de saída do pasto? Vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa sobre isso, né? Como nós já vimos, as plantas elas possuem um ponto de crescimento chamado de meristema apical. Só que esse ponto ele pode ficar em diferentes alturas dependendo da espécie forrageira. Então tem algumas espécies de planta em que ele é mais alto e em outras espécies ele fica numa região mais baixa. E a partir desse conhecimento foram feitos alguns estudos para saber em quais alturas esse ponto de crescimento está em cada uma dessas espécies de capim que nós temos no Brasil, né? Para que a gente saiba, assim,
o limite máximo até onde a gente pode deixar os animais pastejarem para que eles não consumam o ponto de crescimento e assim evitando a morte dos perfilhos. E essa altura próxima ao ponto de crescimento, nós chamamos ela de altura de saída. Então, quando o pasto for rebaixado até essa altura, nós devemos retirar os animais do local. E também foi definido para cada espécie uma altura ideal para que os animais entrem nesse pasto novamente, pois quando a pastagem atingir essa altura, quer dizer que ela já se recuperou do último pastejo e que ela tem uma boa proporção de folhas jovens. Por exemplo, vamos supor que você tenha na sua propriedade a braquiária piatã. A altura de saída dela é de 20 centímetros e a altura de entrada é de 30. O período de ocupação deve ser o tempo suficiente para os animais rebaixarem esse pasto de 30 centímetros para 20. E o período de descanso deve ser o tempo suficiente para as plantas crescerem desses 20 centímetros para 30 novamente. Compreendendo isso, agora sim a gente pode falar sobre a divisão de pasto. Então, o número de piquetes pode ser descoberto por uma fórmula ou você pode decidir com quantos consegue trabalhar. Mas a fórmula é a seguinte, e a gente vai seguir ela aqui nesse estudo para a gente aprender como é que se faz. Número de piquetes é igual ao período de descanso dividido pelo período de ocupação mais 1. Vamos aprender a preencher essa fórmula então. A gente já falou sobre o que é o período de descanso. Mas como que eu faço para saber e quanto tempo ele dura? É sempre um número fixo? Não. O período de descanso pode variar de propriedade para propriedade, mesmo que as duas trabalhem com a mesma espécie de planta, pois o tempo de recuperação de um pasto depende de vários fatores, como o tipo de solo, a fertilidade, a adubação, seca ou chuva, irrigação e presença de pragas e doenças, como por exemplo a cigarrinha. Então, dependendo da influência que esses fatores têm sobre o seu pasto, ele vai se recuperar mais rápido ou mais lentamente de um pastejo. Então, cada produtor tem que medir o seu. E como que eu posso fazer isso? Você pode fazer assim, você pode entrar com os animais em uma área e deixar eles rebaixarem o pasto até a altura de saída da espécie que você escolheu. Depois, retirar os animais e contar quantos dias esse pasto demora para atingir essa altura de entrada novamente. E esse será o período que você deverá deixar o pasto descansando. Outra alternativa seria você também fazer um corte manual em uma área teste de 1 metro quadrado e depois isolar essa área com uma grade ou alguma coisa que evite o contato com os animais. E fazer o mesmo procedimento, que é contar os dias que as plantas demoram para atingir a altura de entrada novamente. Esse vai ser o seu período de descanso. Então, para ficar mais fácil para você acompanhar aí a altura do seu pasto, você pode fabricar também uma régua de manejo. E essa régua nada mais é do que um pedaço de cano ou madeira com duas marcações bem visíveis, uma indicando a altura de entrada e a outra indicando a altura de saída da espécie de capim que você tem aí na sua propriedade. Eu vou te dar um exemplo. Você vai pegar um cano de 1 metro de altura, mais ou menos, né? E você também vai dar uma pesquisada aí na internet para saber qual que é a altura de entrada e de saída do capim que você tem aí na sua propriedade. Porque hoje existe muita informação sobre isso, tem até várias tabelinhas prontas. Aí você vai pegar uma fita isolante ou alguma tinta, né, que você tem aí e marcar essas duas alturas de uma forma bem visível para que quando você for fazer a medição é só você colocar essa régua do lado da planta e verificar se ela está condizendo com alguma dessas alturas. Isso facilita muito a sua observação, tá? E você deve medir essa altura em diferentes pontos do pasto para fazer uma média que represente essa real situação que o seu pasto se encontra, tá? E outra, como vocês já sabem, a recuperação de uma pastagem ela é muito mais lenta no período da seca, tá? Então é muito importante você ter uma medição desse tempo de descanso tanto para o período das águas e quanto para o período das secas também. Assim você consegue ter uma visão mais clara da sua propriedade para saber como agir nessas duas épocas do ano, beleza? Então vamos simular aqui uma situação para a gente aplicar esses conhecimentos que a gente acabou de falar. Vamos supor que nós temos aqui uma área de 70 hectares plantada com capim piatã para a gente fazer um sistema de manejo rotacionado. Sendo que nessa área,
Já foram descontados os corredores e a área de lazer. Então vamos às seguintes perguntas. Com quantos piquetes nós vamos trabalhar e com quantos animais eu vou poder trabalhar nessa área? Tá? Então vamos começar pela fórmula. Número de piquetes é igual o período de descanso dividido pelo período de ocupação mais 1. E supondo que você pegou a sua régua de manejo e constatou, por meio de medições, que o período de descanso da braquiária Piatã para sua propriedade, para essa propriedade, foi de 30 dias. Agora é só completar a fórmula com o período de ocupação. O período de ocupação, como eu já disse, você pode escolher. Então eu vou escolher uma ocupação de 5 dias para que a gente tenha aí um manejo de média intensidade para a gente poder trabalhar mediamente tranquilo. Então 30 dividido por 5 mais 1 equivale ao número de 7 piquetes. E qual é o tamanho de cada piquete desses? Basta nós dividirmos a nossa área total, que é de 70 hectares, pelo número, que é 7, pelo número de piquetes, que é 7. E assim nós vamos encontrar o tamanho de cada piquete, que é igual a 10 hectares. Sendo que os animais vão ficar 5 dias em cada um, certo? E agora, com quantos animais eu vou poder trabalhar nessa área? Isso vai depender do tanto de comida disponível que tiver em cada piquete, ou seja, da capacidade de suporte desse pasto. Porque quanto mais comida, mais animais ele vai conseguir suportar. E a capacidade de suporte é um indicador importantíssimo para o produtor avaliar, porque a maior missão do produtor é sempre buscar aumentar essa capacidade de suporte e ajustar ela à taxa de lotação. Porque a capacidade de suporte nos revela quantos animais nós podemos colocar em cada área. E a taxa de lotação nos revela quantos animais tem ali de fato. E é dever do produtor monitorar e fazer de tudo para que essa taxa de lotação seja igual à capacidade de suporte. Porque se a taxa de lotação for maior do que a capacidade de suporte do pasto, está havendo um superpastejo. E se for menor, está sobrando comida. Então é por isso que essas duas métricas devem andar juntas o tempo todo, beleza? Agora o que falta é saber o quanto de comida cada piquete produz para sabermos quantos animais cada piquete consegue sustentar pelos 5 dias que a gente já escolheu, Então, para descobrir isso é muito simples. Nós temos que seguir apenas 3 passos. Vamos a eles. Nós temos que descobrir quantos quilos de matéria seca o nosso pasto tem, depois descontar as perdas e o resíduo e, por último, ajustar a quantidade de animais pelo número de dias que eles ficarão em cada piquete. Então vamos ao passo 1. Como que eu faço para descobrir o percentual de matéria seca do meu pasto? Mas antes disso, o que é esse negócio de matéria seca e por que eu tenho que saber disso? Quando eu falo de matéria seca, eu estou falando de tudo aquilo que sobra do capim se nós retirarmos toda a água dele. Porque o capim ele é formado basicamente por água, fibra e nutrientes. Porém, esses dois últimos, a fibra e os nutrientes, é o que entra como comida de fato. Então, por isso que nesse cálculo nós só contabilizamos a matéria seca. E como eu faço para descobrir quantos quilos de matéria seca o meu pasto tem? Nós podemos descobrir isso pelo método do quadrado. Nós já temos um vídeo aí no nosso canal explicando esse método e se você ainda não viu e não sabe como fazer, clica aqui no card ou na descrição do vídeo que vai ter um link que vai te direcionar para ele, beleza? Então vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente já realizou o método do quadrado nessa propriedade e pesamos as amostras de capim verde. E a média de peso deu 2 kg por metro quadrado de capim. Agora o que a gente tem que fazer é extrapolar esse valor para 1 hectare. E o raciocínio é o seguinte, se em 1 metro quadrado o peso do capim foi de 2 kg, quantos quilos nós temos em 1 hectare, sendo que 1 hectare corresponde a 10 mil metros quadrados? E a resposta é 20 mil quilos de capim verde por hectare. Ou seja, esse é o peso do capim com água dentro. E agora, como que eu faço para descobrir o percentual de matéria seca que ele tem? A gente também explicou isso no vídeo do método do quadrado. Mas geralmente a média de matéria seca dos capins podem oscilar entre 22% a 28%. Então a gente vai estimar aqui um valor só para a gente continuar o cálculo.
Vamos considerar então que pela nossa avaliação, o nosso capim depois do processo de secagem apresentou 25% de matéria seca. Então apenas 25% do total desses 20 mil quilos são de matéria seca sólida, ou seja, desse valor sobraram apenas 5 mil quilos por hectare, beleza? Então é isso que nós temos de alimento de verdade em 1 hectare. Mas deixa eu te perguntar, será que o boi consegue aproveitar mesmo 100% de toda essa matéria seca que está disponível para ele? Lembra que eu falei lá atrás sobre os danos que a presença dos animais causam no pasto? Vamos então recordar alguns. Quando o boi está no pasto, ele come, ele pisoteia, defeca e urina. Além disso, o próprio capim pode sombrear as folhas mais baixas, abafando elas e levando elas à morte. Então vamos entrar no passo 2, descontar as perdas e o resíduo. E qual é o percentual dessas perdas no pasto? Então, por meio de pesquisas, descobriram que essas perdas juntas representam em média 30% do total de um pasto. Isso quer dizer que os animais só aproveitam de fato 70% da quantidade total de matéria seca disponível. Então, dos 5 mil quilos de matéria seca que nós temos, nesse 1 hectare que nós calculamos, nós devemos subtrair os 30% das perdas. O que nos sobra agora é 3.500 quilos por hectare de matéria seca. E esse número corresponde ao que de fato os animais aproveitam, tá? Mas ainda não parou por aí. Tem mais uma coisa que a gente precisa descontar também. Lembra que quando a gente colheu as amostras de capim, nós cortamos a planta inteira ali, bem rente ao solo, com talo, folhas e tudo? Então, esse peso que a gente encontrou representa a matéria seca das plantas inteiras. Mas só que a gente não pode deixar os animais comerem as plantas por completo e nem desgastá-las demais, porque elas precisam de uma sobra de folhas para produzir energia, para que assim elas se recuperem mais rapidamente de um pastejo. E isso é o que nós chamamos de resíduo, que é o percentual de material que tem que ficar no piquete quando os animais saírem. Então a gente também desconta a quantidade de pasto que a gente quer que sobre, ou seja, nós vamos definir a quantidade de pasto que a gente vai permitir o animal comer, para que assim sobre um resíduo que permita com que as plantas sejam capazes de se recuperarem por completo até o próximo pastejo. Tá? E quando o solo ainda é fraco, é bom que a gente deixe uma sobra um pouquinho maior, variando entre 50% a 80% pelo menos no começo. Né? Mas para este cálculo, vamos considerar 50% para a gente ir balanceando com o tempo. Tá? Então, dos 3.500 quilos por hectare, sobraram apenas 1.750 quilos por hectare de matéria seca de pasto que vamos permitir com que os animais se alimentem. Agora vamos para o terceiro e último passo. Ajustar a quantidade de animais pelo número de dias que eles ficarão em cada piquete. No campo, nós costumamos geralmente classificar os animais pela idade, para que a gente consiga se comunicar melhor. Nós chamamos eles de bezerro, de garrote, de boi, de vaca, etc. E nós fazemos isso para que numa conversa a gente consiga supor em que fase o animal está e qual é o porte dele mais ou menos. Porém, no fim das contas, o que nos interessa é quanto de peso eles têm. Tanto é que nós negociamos os animais por quilos ou arrobas, e não por idade. Porque o nosso produto, na verdade, é peso de carne. E eu disse isso porque nós estamos ajustando a quantidade de animais por piquete. E se você me perguntar, quantos animais cabem nesse piquete que a gente calculou agora? E eu te disser, cabe 40. Essa resposta não faz sentido nenhum. 40 o quê? Porque 40 bois comem muito mais do que 40 bezerros. Porque quanto maior o peso dos animais, mais alimentos eles precisam. Porque um animal consome cerca de 2,5% do seu peso vivo em matéria seca por dia, por exemplo. Um animal de 100 quilos come, então, 2,5 quilos por dia. Por isso foi criada uma unidade de medida para representar os animais em quilos, para que o nosso controle e os nossos cálculos sejam mais fiéis e verdadeiros, chamada de unidade animal ou UA. Tá? Uma unidade animal corresponde a 450 quilos de peso vivo. Assim como uma arroba equivale a 15 quilos, uma unidade animal equivale a 450 quilos de peso animal. Olha como fica mais fácil a nossa comunicação. Se eu falar que em um piquete cabe 2 UA, ou seja,
2 vezes 450, isso quer dizer que você pode colocar 900 kg de peso vivo animal nele. Então você tanto pode colocar 2 touros de 450 quilos, como 9 bezerros de 100 quilos. Vai dar na mesma, entendeu? Então vamos seguir. Se nós sabemos que cada piquete tem 10 hectares, e se em 1 hectare nós temos 1.750 quilos de matéria seca, quanto teremos de matéria seca nesses 10 hectares? É só multiplicarmos 10 por 1.750 que chegaremos no total de 17.500 de matéria seca por piquete. Mas nós decidimos que o período de ocupação em cada piquete é de 5 dias. Então toda essa comida tem que durar 5 dias. Agora nós temos que dividir a quantidade total de comida por 5, porque aí nós chegamos ao total de forragem que podemos oferecer aos animais por dia, que é de 3.500 quilos. É como se nós dividíssemos os piquetes em 5 fatias de comida e cada fatia dessa contém 3.500 quilos de matéria seca, onde os animais vão poder comer apenas uma por dia. E agora, como eu faço para saber a quantidade de UAs que eu posso colocar nessa área? Isso é a nossa lotação instantânea. Lembra que eu falei que uma unidade animal equivale a 450 quilos? E que um animal consome 2,5% do seu peso em matéria seca por dia? Então, quantos quilos uma unidade animal consumiria diariamente? Isso é 450 vezes 2,5%. Chegaremos à conclusão que uma UA consome 11,25 kg de matéria seca por dia. E se em um dia o meu piquete pode oferecer uma faixa de 3.500 kg de alimento e uma UA consome 11,25 kg por dia, é só dividirmos 3.500 por 11,25 que chegaremos à conclusão que o nosso piquete suporta 311 UAs. E essa é a nossa taxa de lotação instantânea. É simples. Então, a partir daqui, o nosso dimensionamento já está pronto. Já dá para a gente colocar o sistema rotacionado para funcionar. Só que antes de encerrar, eu quero te passar uma métrica para você poder medir a sua produtividade. E assim você poder avaliar os seus números, né, se eles estão melhorando ou não. E esta é a capacidade de suporte. Essa métrica mede a produtividade do nosso sistema como um todo. E para descobrirmos ela, é só dividirmos a quantidade de UAs pela área total, né, que a gente separou para o sistema rotacionado inteiro. Então, 311 dividido por 70, chegaremos a 4,4 UAs por hectare. Então, a capacidade de suporte da nossa área é de 4,4 UAs por hectare. E esses dados são muito importantes para clarear a nossa mente, e a partir deles nós podemos tomar decisões melhores e aplicar o manejo mais sustentável em nossa propriedade. Mas nós temos que saber de uma coisa, que esses números vão variar ao longo do ano, porque a gente sabe que no período das águas o pasto produz mais, mas na época da seca certamente essa produção vai cair. Isso quer dizer que a capacidade de suporte desse pasto vai mudar também. E outra coisa, ao longo do ano os animais engordam e crescem também. E com isso o consumo deles também aumenta. Então vai chegar uma hora em que os piquetes não vão mais conseguir suportar o mesmo número de animais. Então, os cálculos que a gente fez são muito importantes para você dar início ao seu trabalho, para você ter uma visão geral do sistema, para você ter um norte ali para acertar o seu manejo, né, no começo. Mas eles não são uma resposta fixa e imutável. Por isso que o monitoramento deve ser constante e você deve fazer pelo menos 2 dimensionamentos desses. Um para a época das águas e outro para a época da seca. Então é sempre bom conferir o pasto de vez em quando com a sua régua de manejo, para ver se a altura de entrada e saída da pastagem está batendo com o que você planejou. Ou se você tiver aí na sua propriedade também uma balança para pesar os animais com uma maior frequência, isso vai ajudar muito você ter um melhor controle da lotação. Porque quando a altura de entrada e saída do pasto não estiverem mais de acordo com o limite da espécie que a sua área tem, você vai ter que intervir de alguma forma. Ou fornecendo alguma forragem no coxo, como no caso uma silagem, ou vendendo alguns animais, ou passando eles para alguma outra área. E é por isso que nessas aulas eu me preocupei bastante em mostrar como funciona
cada elemento por dentro, para você aprender a usar a natureza da planta e do solo a seu favor. Para que quando alguma coisa sair fora do seu planejamento ou dos seus cálculos, você conseguir compreender o que pode estar acontecendo. E é por isso que a maior característica de um bom manejador é, acima de tudo, ter sensibilidade.